Palavra da Verdade, devocional de 2 de setembro. Convicções de um cristão autêntico. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3, de 7 a 9. Costuma-se dizer que o Brasil é um país cristão. Muitos que de alguma forma acreditam em alguns valores morais cristãos creem que isto os faz cristãos autênticos. Contudo, o que a Escritura define como cristão vai além da adoção de alguns valores e posturas do cristianismo. O texto da nossa meditação faz parte de um capítulo de Filipenses no qual Paulo combate os judaizantes, falsos mestres que se diziam cristãos, mas procuravam impor a lei cerimonial de Moisés aos cristãos gentios, ensinando-lhes que não bastava crerem em Cristo e serem batizados em nome dele, mas era preciso se circuncidar e guardar toda a lei cerimonial. Tal ensino, no fundo, era uma imposição da identidade étnico-religiosa judaica sobre os gentios. Além disso, o ensino dos judaizantes atacava a suficiência de Cristo para a salvação ao acrescentar leis que tiveram sua vigência apenas no período da Velha Aliança. Elas eram sombra da pessoa e da obra de Cristo, mas haviam se cumprido nele e foram abrogadas, tornando-se a partir de então nada mais do que práticas e representações da cultura judaica. Após alertar os filipenses sobre o que ele chamou de cães, maus obreiros e falsa circuncisão, ou melhor, mutilação, que é o sentido original, Paulo começa a falar da sua própria vida. Ele, que era um judeu de nascimento, dá seu testemunho acerca de como o conhecimento de Cristo mudou radicalmente sua visão de mundo, incluindo a sua visão acerca da sua própria identidade. Em seu testemunho, aprendemos sobre quais as convicções que caracterizam um autêntico cristão. As 3 primeiras convicções são sobre Cristo. As 2 últimas dizem respeito àquilo que um cristão pensa acerca de si mesmo. Veremos por enquanto apenas as convicções referentes a Cristo. Aprendemos com Paulo, em primeiro lugar, que o cristão autêntico está convicto da sublimidade de Cristo sobre todos os valores da vida. É o que ele diz nos versos 7 e 8. Podemos dizer que, para Paulo, sua identidade étnico-religiosa era o valor maior, era lucro, como ele mesmo diz. E não estamos falando de uma religião qualquer. Trata-se, no caso de Paulo, do judaísmo, até hoje uma das 3 grandes religiões monoteístas e, na época do apóstolo, a mais austera de todas elas em termos de vida moral. Mas diante de Cristo, sua identidade étnica e sua religião, baseada em justiça própria, torna-se esterco. É este o significado de refúgio. Esta convicção, adquirida quando da conversão do apóstolo, ainda perdurava. Sim, ainda continuo considerando tudo como perda por causa de Cristo, diz ele no verso 7. Considerar tem a ideia de uma cuidadosa avaliação da vida e dos valores. Esta é a convicção do cristão autêntico. Cristo é a joia preciosa diante da qual empalidecem todos os tesouros deste mundo. Em segundo lugar, o cristão autêntico está convicto da suficiência de Cristo para todas as necessidades da vida. No verso 3, Paulo diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Um autêntico cristão não se gloria em sua identidade étnica ou na cor da sua pele, ou mesmo na sua identidade denominacional. Ele se gloria em Cristo. Ele confia no poder de Cristo e não na sua própria força para a sua salvação. Ele confia na justiça de Cristo e não na sua própria justiça para o seu perdão. Ele diz: eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, no verso 9. Um genuíno cristão, portanto, não pensa coisas do tipo: Deus vai me perdoar e arranjar um cantinho para mim no céu, porque eu sei que eu sou um pecador, mas também não sou tão ruim. Eu procuro amar o próximo, vou de vez em quando à igreja, nunca matei nem roubei,
e procuro seguir os valores cristãos. O cristão autêntico, ao contrário, diz: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Em terceiro lugar, aprendemos com Paulo que o cristão autêntico está convicto também da prioridade de Cristo diante de todas as relações da vida. É isto que Paulo quer dizer quando fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor, que ele compara com as suas relações anteriores com os judeus. Lembre-se de que Paulo tinha boas relações com seu povo, sendo um líder entre eles. Mas ter conhecido pessoalmente a Cristo tornou até os relacionamentos consanguíneos e conterrâneos de Paulo em refúgio. Por causa de Cristo, ele quebrou todo o vínculo dessa natureza que atrapalhasse sua relação com seu Senhor. Se você tem esta atitude, então você é um cristão autêntico. Para o verdadeiro cristão, Cristo é mais do que um ator coadjuvante na novela de sua vida real. Se somos verdadeiros cristãos, Cristo não será para nós um paliativo para as nossas dores. Ele será a cura para o mal essencial que as provoca, o pecado. Cristo não apenas será um algo mais para a satisfação de nossos anseios, ele será o nosso tudo, ao ponto de dizermos como Paulo em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se somos verdadeiros cristãos, Cristo não será somente um meio para se alcançar um fim, seja a cura para uma doença, a resolução de um problema ou a felicidade. Antes, ele será para nós a finalidade da vida, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.